Nós vamos ler Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 4. Nós vamos falar hoje sobre a história de Abel. Abel como um legado de fé para nós. Todo mundo leu em casa o texto? Leram? Gênesis capítulo 4 é uma história muito conhecida para nós. E Abel, ele é citado em Hebreus capítulo 11, como alguém de fé. Hebreus vai dizer para nós que ele oferece um sacrifício superior ao de Caim por causa da fé. E ele se torna para nós um grande legado de fé. E nós queremos ler essa história e refletir sobre ela para que a gente aprenda um pouquinho com Abel. Eu queria convidar você que pode se colocar de pé mais uma vez. E nós vamos ler a partir do versículo 1 de Gênesis 4. Todos encontraram? Amém? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se o não fizer, saiba que o pecado que o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77, ou em algumas Bíblias, 70 vezes 7. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós lemos a Tua Palavra. Ela é viva, eficaz e tem poder para mudar a nossa história. Aquieta o nosso coração e faça do nosso coração terra boa, para que essa semente caia e produza frutos, Deus, que tragam para nós transformação.
que gere em nós a santidade que o Senhor pede para nós. Transforma-nos, ó Deus, porque a palavra é viva, eficaz e poderosa para nos fazer discernir a Tua vontade. Fale conosco, ó Deus, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Autoconhecimento é uma palavra muito importante para nós quando nós pensamos na fé. Autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Tem a ver com você conhecer a si mesmo. Você ter uma visão correta sobre você mesmo. Porque uma pessoa que não tem ou não cresce no autoconhecimento, uma pessoa que tem uma visão equivocada de si mesmo, ela é um grande risco. Uma falta de autoconhecimento, um autoconhecimento equivocado, você conhecer equivocadamente você mesmo, você não ter muita clareza de quem que você é de fato, das coisas que você é capaz, das suas limitações. Não saber essas coisas, isso afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus e principalmente o nosso relacionamento com as pessoas. Eu confesso que às vezes eu fico assustado. Eu converso com algumas pessoas e quando eu escuto essas pessoas falando de si mesma, a pergunta que vem na minha cabeça é assim: cadê? Cadê? Cadê o quê? Cadê essa pessoa que ela está dizendo que eu não vejo na minha frente? Não, porque eu sou muito assim, eu sou muito assado, eu faço isso, eu consigo. E às vezes a pessoa falando dela mesma é muito interessante. E quando você convive um pouquinho com aquela pessoa, você percebe assim, muito equivocado essa pessoa. A visão que ela tem dela mesma, completamente equivocada. Não que eu pretenda saber mais da pessoa do que ela mesma, mas questões básicas às vezes. Básicas. E nós lemos uma história que fala da importância do autoconhecimento. Saber quem de fato nós somos. A história conta o relacionamento, de Caim e Abel. Esse texto conta para nós essa história de dois irmãos, Caim e Abel. E é uma história interessante porque Caim e Abel se aproximam diante de Deus e ambos oferecem a Deus um sacrifício. Ambos oferecem a Deus uma oferta. Ambos oferecem a Deus algo. O texto vai dizer que Abel era pastor de ovelhas, então ele traz do seu rebanho uma oferta. Caim era uma espécie de agricultor e ele traz dos seus feixes, lá do campo, uma oferta para Deus. E o texto vai dizer que Deus se agrada de Abel, mas Deus não se agrada de Caim e da oferta que Caim oferece a Deus. E a gente olha para o texto e faz uma pergunta importante: por quê? Por que Deus se agrada de Abel e Deus não se agrada de Caim? Qual é o critério, para Deus avaliar isso? Algumas pessoas pensam que a rejeição ou o favorecimento de Deus para Abel tem a ver com o que se oferece. Alguns vão entender que, como Abel traz para Deus um sacrifício de sangue, ou seja, ele traz um animal, então ele presta a Deus um sacrifício de sangue, e entende-se que isso já faz uma analogia ao sacrifício de Jesus, essa imagem do corpo, de sangue. O que Abel oferece para Deus seria algo melhor, já que Caim traz produtos da terra. Como se Deus tivesse uma preferência por sangue. Deus fosse um Deus mais carnívoro, e Deus gostasse mais daquilo que Abel oferece. Só que isso é complicado porque quando nós vamos olhando no desenvolvimento da tradição bíblica, principalmente na visão do Novo Testamento sobre adoração, sobre oferta, sobre relacionamento com Deus, nós vamos perceber que Deus ele não está muito interessado no que nós oferecemos. O que parece interessar Deus é no como nós oferecemos a Deus. Muito mais daquilo que nós oferecemos, o conteúdo,
mas no como nós chegamos até Deus para oferecer. Porque, por exemplo, em Levítico mesmo, no capítulo 2, nós temos ali uma descrição interessante em que o povo, principalmente esse povo de tradição mais agrícola, traz a Deus ofertas de cereais. E você tem diversas prescrições de como que esses cereais precisavam ser entregues a Deus. E uma das grandes festas da tradição israelita é a chamada festa de Pentecostes, que na verdade é uma grande festa agrícola. Os produtores traziam frutos da terra para agradecer a Deus aquilo que Deus havia feito, ou seja, a bênção de Deus sobre a terra, e porque Deus abençoou a terra, nós podemos colher da terra esses frutos, e nós trazemos parte disso para agradecer a Deus. Então, quando nós vamos olhando, existe já, desde muito antigamente, essa presença de oferta de grãos, de frutos da terra, juntamente com a oferta de animais. E eu particularmente não vejo muito sentido em pensar que o diferencial de Abel é o conteúdo daquilo que ele oferece. E por quê? Quando nós olhamos, sim, para essa tradição que vai se desenvolvendo na Bíblia, a condição, a disposição e a postura de quem está diante de Deus, ela é muito importante. A postura de quem está diante de Deus, ela é muito importante. Como se Deus estivesse muito mais preocupado em como nós estamos diante dele. E por que isso é importante? O texto não fala muito de Abel, ele não dá tantas informações. Mas Abel tem um negócio interessante. Abel tem um nome interessante. Nome. E nós vamos perceber que também na tradição bíblica, nome é algo fundamental. Dar nome é você definir uma pessoa, é você conhecer a essência, o caráter, a identidade, a origem, e você ter uma dimensão para onde que essa pessoa está indo. Pelo nome você tem uma ideia muito interessante de uma pessoa. Por isso, quando nós falamos de Deus, e se você não tem vindo na escola dominical, você está perdendo, viu? Quando nós falamos de Deus, o Deus da Bíblia, ele não tem nome. Não existe um nome, não existe uma palavra humana que dê conta de dizer quem é Deus. Nome define. Então, quando nós falamos de Deus, é o Deus de Isaac, de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que realiza, o Deus que faz, o Deus que tirou o povo. Nós vamos fazendo o quê? Referenciando Deus. Nós vamos dando referências de quem é Deus e do que Ele faz, para a gente ter uma ideia de quem que a gente está falando. E Abel tem um nome. E o nome, essa palavra Abel, ela é muito importante para nós, porque Abel significa nada. Sopro, vento, neblina. Trazendo para nós uma ideia daquilo que é passageiro. Hoje está, amanhã não mais. É aquilo que não dura. O que é Abel? Nada. Sopro, o vento. Isso quer dizer Abel. Algo que traz para nós o símbolo do que é passageiro, do que não dura para sempre. Então, quando nós vamos ler, por exemplo, o livro de Eclesiastes, e a gente lê lá, vaidade, tudo é vaidade, o autor de Eclesiastes não está preocupado com batom, com maquiagem, com essas coisas. O vaidade aí é passageiro, tudo é passageiro. O autor, quando escreve esse texto, ele tem na cabeça a convicção de que eu sou passageiro. Tudo na vida é passageiro. Tudo passa. Nada desse plano aqui dura para sempre. E aí a gente começa a entender Abel. Quem é Abel? Abel é alguém que carrega no nome uma importante consciência de quem ele é. Quem que Abel é? Nada. Sopro, vento. Aí quando a gente vê Abel chegando diante de Deus, a gente percebe que quem chega diante de Deus é alguém que tem na sua essência a consciência de que eu não sou nada. Abel chega diante de Deus com essa essência.
essa consciência. Eu sou um nada diante daquele que tudo é. E ele oferece a Deus a sua oferta. Caim já tem uma postura muito interessante. Apesar do nome dele, olha que coisa interessante, do nome dele ter um envolvimento, porque a sua mãe coloca o nome de Caim, dizendo assim, somente por causa do auxílio e da intervenção de Deus que foi possível ter um filho. Mas parece que Caim não tem essa ideia. Porque a sua reação diante de Deus ela é muito interessante. Ele oferece algo a Deus e ele fica transtornado porque ele não vê motivo para Deus rejeitá-lo e rejeitar aquilo que ele oferece. Ele não vê justificativa para que Deus o rejeitasse e rejeitasse a sua oferta. Ele parte da ideia que a minha oferta é satisfatória. Então, eu estou descontente por quê? Por que Deus rejeitou isso que eu entreguei? Por quê? Como se ele não tivesse nada que desabonasse. Ele já parte da ideia e a sua indignação testifica que ele já tem a convicção de que não tem sentido Deus rejeitá-lo. Afinal, ele pensa que é alguma coisa além de nada. Ele pensa que é alguma coisa além de nada. Aí aqui a gente começa a perceber a diferença entre Caim e Abel. Muito mais do que no que se oferece, a diferença de como eles se colocam diante de Deus. Por exemplo, Provérbios capítulo 16, 18, o texto vai dizer assim para nós: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. O orgulho precede a queda. E no capítulo 3 ainda de Provérbios, capítulo 3, versículo 34, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Aos humildes. E quando nós damos um pulinho aí para o Novo Testamento, na carta de Tiago, quando Tiago está desenvolvendo a sua carta, no capítulo 4, ao citar esse trecho de Provérbios, no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Olha que coisa interessante. Submetam-se a Deus. E na sequência do texto, no versículo 13, olha o que ele diz: ouçam, agora vocês que andam dizendo por aí, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Aí olha que interessante. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha como é que essa mentalidade vai sendo desenvolvida e aparece aqui em Tiago. Vocês na vida são o quê? Neblina. Daqui a pouco a gente se dissipa. E essa postura de Abel, ela é para nós um desafio. Porque já em Abel aparece aqui o que nós lemos em Tiago, que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas Deus dá graça ao humilde. Por isso que eu disse que é importante nós termos um autoconhecimento. E o que nós vamos aprender na Bíblia Sagrada é que, apesar de tudo que Deus faz por nós, faz em nós, de toda essa ação salvífica, de toda essa graça, de toda essa manifestação, de toda a sua bondade, de todo o favorecimento de Deus, nós somos nada. Nada.
Nós somos isso, nada. E quem é o orgulhoso? É quem pensa que é alguma coisa além do nada. Porque o Novo Testamento vai usar essa palavra de uma maneira interessante. O sentido de orgulhoso que o Novo Testamento usa é uma pessoa que se acende ou se ilumina além do que é, ou além do que deve. Olha que coisa interessante. É uma pessoa que pensa que é alguma coisa que não é. É uma pessoa que acha que é alguma coisa que ela de fato não é. O orgulhoso é esse. E para nós isso é muito importante porque isso nos afeta. Afeta o nosso relacionamento com Deus, como a gente vê aqui. Porque se chegarmos diante de Deus pensando que nós somos alguma coisa que nós não somos, além do nada, nós seremos surpreendidos por Deus. Por quê? Porque Ele resiste ao soberbo, a quem acha que é alguma coisa. Postura de Caim. Por que Deus não fez isso para mim? Por que eu não recebi tal coisa? Por que não aconteceu ainda? Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Quem somos nós para achar que Deus deve para nós alguma coisa? Quem somos nós? A gente fala, mas nós temos promessas e tal. Temos porque Ele quer que a gente tenha. Temos porque Ele quis que a gente tivesse, mas não é porque a gente merece. Por mais que desfrutemos, que alcancemos, que a gente tenha uma ideia de que Deus tem de fato um plano para nós, Deus tem uma vida melhor, e a gente fala principalmente de reino. Se a gente tivesse realmente dimensão daquilo que Deus está preparando para nós, nós seríamos pessoas melhores, mas independente disso, nós continuamos nada. E não tem nada mais interessante na vida do que algo chamado morte. Morte. É um evento que lembra a gente de quem que a gente é. Nós não somos nada. Vai no cemitério daqui, por exemplo, uns 6 meses, depois que você enterrou alguém. Vê o que você vai achar lá. Vai lá para você ver. Aí a gente começa a perceber que a própria Bíblia vai lembrar isso para nós o tempo todo, porque já na narrativa de Adão, né? Adão, essa palavra Adão, né? É uma palavra muito próxima de uma outra palavra bíblica, Adamá, que quer dizer terra. Da terra nós fomos criados e para a terra nós voltaremos. Pó, nada. E qual que é o problema da gente se esquecer disso? O orgulhoso, como ele acha que ele é alguma coisa além do nada, ele acha que ele é melhor do que algumas pessoas. E o orgulhoso acha que tem o direito sobre a vida de outras pessoas. Porque ao olhar para o relacionamento de Deus com Abel, Caim fica irado. E o que ele faz? Ele se sente no direito de prejudicar o seu irmão. O orgulhoso caminha por um caminho perigoso chamado violência. Violência. E quando eu falo violência, eu não estou dizendo de agressão física. Porque às vezes uma violência verbal, ela pode trazer uma consequência muito pior do que uma violência física. Muito pior. Porque o orgulhoso, ele tenta sobrepor-se em cima do outro. Por achar que ele está acima, né? Ele se ilumina um pouco mais do que é, ou além do que ele pensa que é. Então ele sente no direito de se colocar acima do outro. E é o que Caim faz. Abel se destaca. E o que o orgulhoso faz? Ele tenta apagar Abel. E ele se sente no direito de fazer isso. Ele se sente no direito. E apesar de ser exortado por Deus, ele insiste na sua postura de orgulho, leva o seu irmão para o campo e o mata. Por isso que o orgulho, a postura orgulhosa, ou essa falta de conhecimento pessoal, ela é perigosa. Ela afeta o nosso relacionamento com o outro, diretamente. E quantas pessoas que nós matamos no nosso dia a dia por conta do nosso orgulho, por pensar que somos melhores do que outras pessoas. Porque eu sei fazer algo, eu tenho alguma coisa,
tenho isso, tenho aquilo, fui lá, vivi isso, e eu me sinto numa posição de privilégio. Um sentimento tão primitivo, né, que nos acompanha até hoje. E Caim, apesar de ser exortado por Deus, ele insiste nessa postura, e a postura de Caim faz o quê? Gera morte. Gera morte. Quando nós insistimos em ser alguma coisa além do nada, ou viver nessa ilusão de que nós somos alguma coisa além do nada, nós trilhamos um caminho de violência. Nós matamos pessoas. Nós machucamos pessoas. O orgulho machuca as pessoas. Mas tem solução para Caim. A solução para Caim é ser Abel. É converter-se em Abel. Porque olha o que o texto diz, né? Abel era pastor de ovelhas. E essa profissão de Abel e depois a profissão de Caim, ela é muito interessante para nós. Por quê? O pastor no mundo antigo, ele vive numa total dependência da natureza. Ele conduz, né? A gente lembra do Salmo 23, né? O pastor é aquele que conduz a ovelha a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Então você percebe um deslocamento, né, dessa pessoa. E essa dependência, onde a natureza oferece condições, eu conduzo o rebanho para lá. Então você percebe uma dependência, uma relação direta entre o favor de Deus, né, expressado pela natureza, e esse pastor que vai conduzindo. O agricultor já é bem diferente. O agricultor, ele aprende os ciclos, ele vai criando técnicas, ele faz uma cerca, ele consegue produzir, estocar, ele tem um certo controle. Então essas imagens aqui, elas são interessantes por isso. Porque agora Caim não pode mais ser agricultor, porque Deus fecha a terra para ele. Aquele espaço onde ele está é fechado. E o que Caim tem que fazer? Ser fugitivo e errante. Ele vira uma espécie de peregrino, né? Alguém que sem terra. Ele agora vai depender daquilo que a natureza dá para ele. Ele não pode mais ser agricultor ali. Deus fecha a terra para ele. Aí ele fala, mas tem um problema. Se eu sair daqui assim, as pessoas vão me matar. Aí Deus coloca uma marca em Caim. E muita gente olha para essa marca como algo ruim. Mas na verdade essa marca é uma proteção de Deus. É por causa dessa marca que Caim terá a possibilidade de permanecer vivo. Porque Deus diz, por causa dessa marca, você será protegido. E Deus ainda coloca uma pena, né, interessante. Quem fizer algo contra você sofrerá uma punição. Ou seja, Deus oferece a Caim ainda uma graça. E o que isso mostra? Caim só vai ficar vivo agora porque Deus quer que ele permaneça vivo. Ele depende totalmente de Deus para ficar vivo. Ele é fugitivo e errante, ou seja, ele vai depender daquilo que a terra vai dar para ele. E ele só vai ficar vivo porque Deus colocou para ele uma marca. E quem se atrever a fazer mal para Caim terá que enfrentar uma pena de 7 vezes mais. Ou seja, Deus protege Caim. Oferece para Caim uma nova possibilidade. Mas o que Caim faz? Caim não quer ser fugitivo e errante, ele não quer transitar por aí, ele não quer depender. Caim funda uma cidade para si. Olha que coisa interessante. Cidade. Cidade no mundo antigo é símbolo de poder, orgulho, ostentação. E ele se torna rei de uma cidade, ele funda a cidade, ele se torna rei de uma cidade. Então ele tem toda uma cidade agora que está debaixo da sua autoridade. Caim não depende agora, ele pensa que não depende mais de uma proteção divina. Ele não quer ficar debaixo dessa proteção. Ele não quer ser fugitivo e errante, ele não quer depender do favor de Deus. Ele não quer ficar vivo porque ele tem uma marca de Deus, ele quer ficar vivo porque ele tem uma cidade que o protege. Ele não quer depender da natureza para comer, ele tem uma cidade que produz para ele. Ele cria para si uma estrutura da qual ele controla, que vai garantir a sua sobrevivência e a sua segurança. Ele rejeita essa oportunidade que Deus dá para ele. Deus oferece para ele uma oportunidade de ser Abel
de viver na dependência, lembrando todos os dias que ele depende, ele é nada, e ele decide a voltar a ser Caim. Ele não quer deixar de ser Caim. Ele quer viver às suas custas. Ele quer viver achando que ele é alguma coisa além disso. Qual que é o resultado disso? Ele gera uma descendência ainda mais violenta. Ele tem um descendente chamado Lameque, e por capricho, ele mata. E o que a Bíblia faz? A vingança agora contra o Lameque não é mais 7 vezes, mas 70 vezes 7 ou 77. Você vai gerando consequências, né? O orgulhoso ele cria uma geração ainda mais violenta e perigosa do que a própria dele. Olha o que o orgulho faz conosco. Tudo porque nós insistimos em ser ou tentar ser algo que nós não somos. Abel vai lembrar para nós que nós somos nada. Nós estamos de pé e continuaremos de pé simplesmente por graça e favor de Deus. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. E Caim parece ser um cara que não sabe disso, ou não quer saber disso. E por que Abel é para nós um homem de fé? Porque é um homem que no seu relacionamento com Deus, ele entendeu quem ele era. Quem é uma pessoa de fé? É quem sabe quem é. O que nós somos? Nada. Nada. Somos neblina, pó, sopro. Isso que nós somos. Tudo que nós temos além disso, graça de Deus. Até para ser nada, nós só somos nada, porque Deus permitiu que viéssemos a esse mundo e sendo nada. E nós vamos passar. E essa consciência para nós tem que nos acompanhar. Talvez se perguntássemos para Abel, para você, o que é uma pessoa de fé? O que caracteriza uma pessoa de fé? Talvez Abel diria para nós, uma pessoa de fé é uma pessoa que sabe que é nada, que tem essa consciência. Se soubéssemos disso claramente, e se a nossa experiência de fé nos levasse para isso, nós seríamos pessoas muito melhores, brigaríamos menos, disputaríamos menos, seríamos menos agressivos, né? Menos competidores, seríamos mais humanos, porque a gente sabe que daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Daqui a pouco. Que a nossa experiência de fé nos livre disso, desse auto-engano, sabe? Desse falso conhecimento de nós mesmos. Que a nossa fé nos conduza para isso, nos livre. Que a nossa fé, que a nossa experiência de fé nos converta em Abel. Pessoas libertas do orgulho, da vaidade, dos nossos achismos, né? Da nossa prepotência, da nossa arrogância, de achar que somos alguma coisa, que fazemos alguma coisa, e nos conduza a essa consciência de que nós somos nada. Somos sopro. Dependemos exclusivamente de Deus. É essa espiritualidade que agrada a Deus. Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Humilde não é pobre, gente. Nós usamos muito mal essa palavra. Quando a gente fala humilde, a gente já pensa no pobre, né? Claro que nesse mundo a chance de um pobre ser mais humilde é muito maior. Mas a gente vai perceber que humilde, a palavra humilde tem muito a ver também com chão, né? Terra, humus, terra. Humilde é quem tem o pé no chão. Não está nem além e nem aqui. Humilde, sabe quem é. Por isso que Deus dá graça a quem sabe quem é. Quem nós somos? Abel, passageiro. Que a gente aproveite melhor a nossa vida. Que a gente se preocupe com as coisas realmente importantes. Porque hoje nós estamos, daqui a pouco nós não estaremos mais.
Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Se não, que Ele nos recolha para si. Vamos orar? Feche seus olhos. Queria que você entregasse seu coração ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você entregasse seu coração ao Senhor, que você agradecesse ao Senhor e pedisse ao Senhor: Pai, eu quero ser Abel. Eu quero ter essa consciência, ó Pai. Me livra do orgulho, Senhor. Porque eu quero estar diante do Senhor e ser aceito. Eu quero ter a consciência, ó Pai, de que eu sou passageiro, sou limitado. Eu quero, Deus, ter essa consciência, ó Pai. Guarda o meu coração, Senhor. Fala com Deus e peça ao Senhor que transforme o seu coração. Que converta você em Abel. Alguém consciente de que nós só estamos de pé porque nós somos sustentados por Deus, porque nós somos nada. Peça ao Senhor, fala: Senhor, eu quero ter um coração como o de Abel. Peça ao Senhor. Se coloque de pé e nós vamos cantar essa canção.